Você não é médico. O grito ecoou pelo hospital enquanto riam do zelador de roupa surrada. Mas quando uma vida começou a se apagar, só aquele homem invisível sabia como salvá-la. E ninguém estava preparado para a verdade. Você não é médico. A voz do Dr. Felipe Nogueira ecoou pelo corredor do pronto-socorro do Hospital Santa Cruz como um trovão. Sebastião Moreira, com seu rodo na mão e a roupa surrada cheia de remendos mal feitos, congelou no meio do corredor. O balde de água suja ao lado dele exalava um cheiro forte de desinfetante barato, o mesmo que ele usava para limpar aqueles corredores havia 2 anos. Quantas vezes eu preciso falar para você não passar aqui quando eu estou atendendo, doutor? Felipe continuou, apontando o dedo para Sebastião com uma expressão de puro desprezo. Você atrapalha meu raciocínio. Tenho o hospital inteiro para limpar, mas sempre aparece bem na hora que estou trabalhando. Sebastião abaixou a cabeça, apertando o cabo do rodo com tanta força que seus dedos ficaram brancos. As manchas de sujeira na manga da sua camisa pareciam ainda mais evidentes sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes. Ele não respondeu. Apenas começou a empurrar o balde para o lado oposto do corredor. Está vendo? Dr. Felipe se virou para o Dr. Gabriel Lima, o médico residente que o acompanhava. É por isso que eu digo que esse hospital precisa de uma reforma na equipe de limpeza. Contratam qualquer um da rua. Gabriel, um jovem recém-formado que ainda tentava impressionar o chefe, riu junto. Verdade, doutor. Mas pelo menos ele limpa bem. Limpar bem? Felipe bufou. Minha empregada doméstica limpa melhor que esse velho. Mas enfim, vamos continuar a ronda. Sebastião ouviu cada palavra enquanto fingia estar concentrado em esfregar uma mancha invisível no chão. Não era a primeira vez que ouvia comentários assim desde que começara a trabalhar ali. A empresa terceirizada Límpida Serviços havia lhe dado essa oportunidade 2 anos atrás, quando ninguém mais contrataria alguém com seu passado. Era um programa de reinserção social para ex-presidiários, e Sebastião havia sido grato pela chance, por mais humilhante que fosse. O Hospital Santa Cruz era um dos maiores da cidade, com 5 andares e mais de 300 leitos. Sebastião conhecia cada canto daquele lugar, cada corredor, cada sala. Trabalhava ali desde o amanhecer até o entardecer, limpando o sangue dos pisos, esvaziando lixeiras médicas, desinfetando macas. Seu salário mal pagava o aluguel do pequeno quarto onde morava, numa pensão do outro lado da cidade. Sua roupa surrada contava a história de anos difíceis. Depois de passar 3 anos preso e mais de uma década vivendo nas sombras, fazendo bicos quando conseguia, Sebastião havia aprendido a sobreviver com o mínimo. A camisa tinha sido comprada num brechó e remendada tantas vezes que já não se sabia qual era a cor original. As calças estavam gastas nos joelhos e os sapatos tinham furos mal disfarçados com papelão. Mas Sebastião mantinha tudo limpo, mesmo que velho. Dignidade era algo que ninguém podia tirar dele por mais que tentassem. Sebastião! A voz de Luciana Torres o tirou dos pensamentos. A enfermeira-chefe era uma das poucas pessoas que o tratava com respeito no hospital. Preciso que você limpe a sala de espera da pediatria. Tem uma criança que vomitou lá. Já vou, dona Luciana, ele respondeu com a voz baixa, pegando seu carrinho de limpeza. E Sebastião? Ela o chamou novamente quando ele já estava se afastando. Não liga para o que o Dr. Felipe fala. Ele trata todo mundo mal. Sebastião apenas assentiu com a cabeça e seguiu em direção à pediatria. Luciana sempre foi gentil com ele, diferente da maioria dos médicos que mal olhavam para sua cara. Ela não sabia de seu passado. A empresa terceirizada mantinha sigilo sobre os antecedentes dos funcionários, mas entendia que por trás daquele uniforme surrado existia uma pessoa com sentimentos, com história, com dignidade. Enquanto limpava a sala de espera, Sebastião observava as crianças doentes nos colos das mães, os pais preocupados andando de um lado para o outro, a movimentação frenética dos enfermeiros. Aquele ambiente era dolorosamente familiar. 15 anos atrás, ele não limpava aqueles corredores, ele os comandava. Era um dos cirurgiões mais respeitados da cidade, salvando vidas com as mesmas mãos que agora seguravam um rodo. Mas tudo havia desmoronado numa única noite.
Uma cirurgia de emergência. Uma paciente com complicações inesperadas. E uma acusação que destruiu tudo que ele havia construído. Emergência! Emergência! O alarme soou alto pelos alto-falantes do hospital, arrancando Sebastião de suas memórias dolorosas. Acidente em massa na Avenida Central. Todas as equipes para o pronto-socorro. Repito, todas as equipes para o pronto-socorro. O hospital inteiro se transformou num formigueiro. Médicos correram pelos corredores, enfermeiros prepararam macas, a equipe de triagem se organizou na entrada. Sebastião saiu do caminho, encostando seu carrinho contra a parede enquanto observava o caos organizado ao seu redor. As primeiras vítimas começaram a chegar. Eram dezenas. Um ônibus havia colidido com vários carros, causando um acidente devastador. Pessoas com ferimentos graves, sangrando, gritando de dor, algumas inconscientes. O pronto-socorro ficou lotado em minutos. Precisamos de mais mãos aqui, doutor. Felipe gritou, sua arrogância temporariamente substituída por urgência profissional. Gabriel, pega aquele paciente ali. Luciana, prepara a sala 3. Sebastião observava tudo de longe, seu coração apertado. Conhecia aquela sensação muito bem, a adrenalina de uma emergência, o desespero para salvar vidas, cada segundo valendo ouro. Suas mãos formigavam com uma memória muscular que tentava suprimir havia 15 anos. Esse aqui está com pneumotórax, Dr. Felipe gritou, examinando um homem que respirava com dificuldade. Preciso fazer drenagem torácica agora. Gabriel se aproximou com o equipamento, mas Sebastião notou imediatamente que era o conjunto errado. Seus olhos treinados, olhos que haviam realizado centenas de procedimentos como aquele, viram o que ninguém mais percebeu. O médico residente havia pegado o dreno de tamanho inadequado para a situação. Ele deu um passo à frente, mas parou. Não era lugar dele. Não mais. Fazia 15 anos desde que perdera o direito de tocar em um paciente. Era apenas o zelador invisível agora. Doutor Felipe, o senhor não vai... Se Gabriel começou a perguntar algo, mas foi interrompido. Não me questione agora. Só me passa o material. Sebastião observou o Dr. Felipe preparar o procedimento. Estava posicionando o dreno no local errado. Qualquer pessoa com conhecimento médico básico veria que aquilo poderia causar complicações graves. A memória de suas próprias cirurgias, dos ensinamentos que dera a dezenas de residentes no passado, gritava dentro dele. Mas todos ali estavam tão sobrecarregados, tão focados em suas próprias tarefas, que ninguém percebeu. Suas mãos apertaram o cabo do rodo com força. Cada fibra do seu ser gritava para intervir, para corrigir o erro que estava prestes a ser cometido. Mas ele não podia, não tinha esse direito. Não mais. A sociedade havia decidido, 15 anos atrás, que ele não merecia mais salvar vidas. Pronto, Dr. Felipe disse, inserindo o dreno. Isso vai estabilizar. O paciente gemeu de dor, mas não melhorou. Pelo contrário, sua respiração ficou ainda mais ofegante. Dr. Felipe franziu o rosto, confuso. Por que não está funcionando? Ele murmurou, verificando o equipamento. Sebastião sabia exatamente por quê. O dreno estava no espaço intercostal errado, além de ser fino demais para drenar adequadamente. O paciente estava piorando a cada segundo, e ele via tudo com a clareza dolorosa de quem já havia feito aquele procedimento mais vezes do que podia contar. Dr. Felipe? Luciana se aproximou preocupada. Ele está ficando cianótico. Eu vejo isso, Felipe respondeu com irritação, claramente nervoso. Me deixa pensar. Gabriel olhava a cena com os olhos arregalados, sem saber como ajudar. Era sua primeira grande emergência e estava travado pelo medo de fazer algo errado. O paciente começou a convulsionar. Que diabos está acontecendo? Felipe gritou, verificando os sinais vitais. Não faz sentido. Sebastião não aguentou mais. Durante 2 anos, havia se conformado com seu papel de zelador invisível, aceitando cada humilhação como penitência por um crime que não cometera. Mas naquele momento, vendo um homem à beira da morte por um erro técnico simples, algo dentro dele se rompeu. Deu um passo à frente, largando o rodo no chão com um barulho seco que chamou a atenção de todos. Senhor, está drenando no lugar errado, ele disse, a voz saindo mais firme do que pretendia. O dreno está muito fino e mal posicionado, por isso não está funcionando.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pararam o que estavam fazendo e olharam para o zelador que havia acabado de questionar o procedimento de um médico. Doutor. Felipe se virou lentamente, sua expressão transformada numa máscara de fúria absoluta. O que você acabou de dizer? O dreno, Sebastião repetiu, seu coração batendo forte, mas sua voz mantendo a calma. Está no quarto espaço intercostal. Deveria estar no quinto. E o calibre está inadequado para a quantidade de ar que precisa ser drenado. Você não é médico! Felipe explodiu, avançando em direção a Sebastião. Como ousa me dizer como fazer meu trabalho? Você é um zelador, um faxineiro que provavelmente mal terminou o ensino médio. Doutor Felipe, Luciana tentou intervir. O paciente está piorando. Cale a boca e me deixa trabalhar, ele gritou, voltando sua atenção para o paciente, mas claramente abalado pela intervenção de Sebastião. Sebastião deu mais um passo à frente, sua voz ganhando uma autoridade que ninguém ali tinha visto antes. Uma autoridade construída em anos de residência médica, de cirurgias complexas, de vidas salvas. Senhor precisa reposicionar o dreno agora. Cada segundo conta. Segurança! Felipe gritou. Tirem esse homem daqui. Agora! 2 seguranças apareceram e agarraram Sebastião pelos braços, começando a arrastá-lo para fora da sala de emergência. Ele não resistiu, mas seus olhos permaneceram fixos no paciente que continuava piorando. Vocês não entendem, ele disse enquanto era arrastado, a dor de 15 anos de silêncio finalmente quebrando sua voz. Aquele homem vai morrer se não corrigirem o procedimento. A única coisa que vai morrer aqui é sua carreira neste hospital, Felipe gritou atrás dele. Você está demitido. Nunca mais ponha os pés aqui. Sebastião foi empurrado para fora do pronto-socorro, caindo de joelhos no chão frio do corredor. Suas mãos tremiam. Mãos que haviam segurado bisturis com precisão, que haviam salvado centenas de vidas, que haviam sido respeitadas e admiradas. Agora eram apenas as mãos calejadas de um zelador que ousou demais. Luciana correu atrás dele momentos depois, os olhos cheios de lágrimas. Sebastião, ela disse, ajudando-o a levantar. O paciente, ele piorou? Sebastião perguntou, já sabendo a resposta pelo tom dela. Muito, mas o Dr. Felipe finalmente percebeu que você estava certo. Ele reposicionou o dreno e o paciente estabilizou. Sebastião fechou os olhos aliviado. Pelo menos uma vida havia sido salva. Valia cada humilhação, cada insulto. Mas como você sabia? Luciana perguntou, olhando para ele com uma curiosidade genuína. Como um zelador sabe sobre drenagem torácica, espaços intercostais, calibre de drenos? Sebastião olhou para ela por um longo momento. Durante 2 anos havia mantido seu segredo, carregado aquele peso sozinho, aceitado ser invisível como punição por um crime que não cometera. Mas agora, tendo quebrado o silêncio, não havia mais como voltar atrás. Por quê? Ele disse finalmente, sua voz carregada de uma tristeza que vinha de muito antes daqueles 2 anos no hospital. Eu já fiz esse procedimento centenas de vezes. Antes de me tornar o zelador invisível deste hospital. Luciana arregalou os olhos. O que você quer dizer com isso? Mas antes que Sebastião pudesse responder, Dr. Felipe apareceu no corredor, seu rosto vermelho de raiva. Você ainda está aqui? Ele rosnou. Eu disse para sair. Você está demitido. Dr. Felipe, Luciana o confrontou, corajosamente se colocando entre ele e Sebastião. Ele salvou a vida daquele paciente. Se não fosse por ele, o senhor teria... Teria o quê? Felipe a cortou. Cometido um erro? Eu sou um médico formado, com residência, pós-graduação, e você está me comparando com um zelador? Eu não sou apenas um zelador, Sebastião disse calmamente, levantando-se com dificuldade. Sua roupa surrada estava ainda mais suja agora, manchada da queda no chão. E eu sei exatamente o que é um pneumotórax, como identificar, como tratar. Sei porque já tratei centenas deles. Ah, claro. Felipe riu com escárnio. E onde você aprendeu? Na Universidade da Vida? Assistindo séries médicas? Não, Sebastião respondeu. E pela primeira vez em 15 anos, permitiu que um pouco da sua verdadeira identidade transparecesse em sua voz. Aprendi na Faculdade de Medicina São Lucas. Me formei no topo da turma.
Fiz residência em cirurgia geral no Hospital Metropolitano. E trabalhei como cirurgião antes de... Ele parou, a voz falhando. As memórias de tudo que havia perdido eram dolorosas demais. Antes de quê? Luciana perguntou suavemente. Antes de perder tudo. Sebastião terminou, olhando para suas mãos calejadas e sujas. Mãos que um dia haviam segurado bisturis com precisão, que haviam salvado incontáveis vidas, que haviam sido respeitadas e admiradas. Felipe deu uma gargalhada alta e cruel. Você espera que alguém acredite nisso? Um cirurgião trabalhando como zelador? Isso é a história mais ridícula que já ouvi. Não é ridícula. Uma voz nova entrou na conversa. Era o Dr. Gabriel, que havia se aproximado silenciosamente. É verdade. Todos se viraram para olhar o jovem residente, que segurava seu celular com as mãos tremendo. Acabei de pesquisar, Gabriel disse, seu rosto pálido. Sebastião Moreira, cirurgião formado há mais de 20 anos. Foi um dos nomes mais respeitados da medicina na cidade durante anos. Especialista em trauma e emergências. Salvou centenas de vidas. O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Até que há 15 anos, Gabriel continuou lendo do telefone. Foi acusado de negligência médica que resultou em complicações fatais de uma paciente. Teve seu registro médico cassado. Foi condenado a 3 anos de prisão. Perdeu tudo. As palavras caíram como bombas no corredor. Luciana cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Felipe ficou sem palavras pela primeira vez desde que Sebastião o conhecia. Então é verdade, Luciana sussurrou. Você realmente é médico. Era, Sebastião corrigiu, sua voz quebrada. Eu era médico. Cumpri minha pena. Saí da prisão há 12 anos. Desde então, tenho tentado sobreviver fazendo o que posso. 2 anos atrás, uma empresa que dá oportunidades para ex-presidiários me contratou para trabalhar aqui. E eu aceitei porque precisava comer, precisava de um teto, mesmo que significasse limpar os mesmos corredores onde um dia salvei vidas. E era também um criminoso, Felipe disse, recuperando sua compostura com veneno na voz. Alguém que causou a perda de uma vida. Por isso está limpando o chão ao invés de operar. A justiça foi feita. Sebastião não respondeu. O que poderia dizer? Como poderia explicar a dor de ser acusado injustamente, de perder tudo o que amava, de assistir sua vida desmoronar enquanto o mundo o julgava sem conhecer a verdade? Como poderia fazer eles entenderem que durante 15 anos havia carregado a culpa de uma morte que não causou? Ele apenas pegou seu rodo, ajeitou seu carrinho de limpeza e começou a se afastar pelo corredor. Cada passo pesava como chumbo. Cada respiração doía no peito. Sebastião, espera! Luciana o chamou, mas ele não parou. Havia revelado demais, exposto demais. Durante 2 anos havia conseguido manter sua identidade escondida, viver na invisibilidade, aceitar a humilhação como preço pela sobrevivência. Agora não era mais o zelador invisível. Era o médico caído, o condenado, o homem que todos olhariam com desconfiança e julgamento. Mas enquanto caminhava sozinho por aquele corredor que conhecia tão bem, um corredor onde 15 anos atrás caminhava com jaleco branco e respeito dos colegas, uma pequena chama de algo que havia morrido na prisão começou a brilhar dentro dele novamente. Esperança. Porque pela primeira vez em 15 anos, alguém havia descoberto quem ele realmente era. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de provar sua inocência. Uma chance de reconquistar não apenas sua licença médica, mas algo muito mais importante, sua dignidade. A história de Sebastião Moreira estava apenas começando a ser contada. E ninguém naquele hospital estava preparado para a verdade que estava prestes a vir à tona. A notícia se espalhou pelo Hospital Santa Cruz como fogo numa floresta seca. O zelador de roupa surrada era um ex-médico, um cirurgião condenado, um homem que havia salvado vidas antes de ser acusado de negligência, que levou uma paciente a complicações fatais. Os corredores fervilhavam com sussurros, olhares furtivos e julgamentos apressados. Sebastião continuou seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Limpava os mesmos corredores, esvaziava as mesmas lixeiras, esfregava as mesmas manchas. Mas agora, cada funcionário que passava por ele o encarava diferente.
Durante 2 anos havia sido perfeitamente invisível. Agora era o espetáculo do dia. Ouvi dizer que ele operou enquanto estava sob influência. Uma auxiliar de enfermagem sussurrou para outra perto da sala de descanso. Não, o que ouvi é que ele foi negligente com os procedimentos básicos. A outra respondeu, ambas olhando discretamente para Sebastião, que limpava o bebedouro ali perto. Ele fingia não ouvir, mas cada palavra era uma facada. 15 anos haviam passado desde aquela noite terrível, mas a dor da acusação continuava queimando como brasa viva no peito. A injustiça nunca cicatrizava, apenas aprendia a conviver com ela. Luciana Torres observava tudo de longe, seu coração apertado. Havia trabalhado com Sebastião por 2 anos e nunca imaginou que por trás daquele homem quieto, daquele zelador que sempre fazia seu trabalho sem reclamar, existia uma história tão complexa e dolorosa. Ela precisava saber mais. Precisava entender. Sebastião. Ela o chamou quando ele terminava de limpar o bebedouro. Podemos conversar? Em particular? Ele olhou para ela com cansaço nos olhos. Dona Luciana, acho melhor não. Já causei confusão demais. Não foi confusão. Você salvou uma vida ontem. E eu preciso entender o que realmente aconteceu com você. Por que um cirurgião está trabalhando como zelador? Sebastião suspirou profundamente. Havia guardado aquela história por 15 anos, carregando o peso sozinho, e agora que o segredo estava exposto, mal sabia por onde começar. Não há muito para entender. Fui acusado, fui julgado, fui condenado. Passei 3 anos preso. Saí da cadeia há 12 anos sem nada. Sem registro médico, sem reputação, sem dignidade. Ninguém contrata um ex-presidiário para trabalhos dignos. Fiz bicos durante uma década até que essa empresa de reinserção social me deu uma chance aqui. E eu aceitei, porque precisava sobreviver. Mas você era inocente? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nuvem pesada. Sebastião apertou o cabo do rodo, suas mãos tremendo ligeiramente. Isso importa? O sistema decidiu que eu era culpado. Perdi meu registro médico, perdi minha família, perdi tudo que construí em 20 anos de carreira. Inocência não traz nada disso de volta. Importa sim, Luciana insistiu, tocando gentilmente seu braço. Importa muito. Antes que Sebastião pudesse responder, a voz estridente do Dr. Felipe ecoou pelo corredor. Luciana, o que você está fazendo conversando com ele? Felipe se aproximou com passos largos. Gabriel Lima logo atrás. O médico mais velho tinha uma expressão de repulsa absoluta no rosto, como se Sebastião fosse algo contaminado. Estou conversando com um colega de trabalho, Luciana respondeu firmemente. Colega de trabalho? Ele é um zelador e um ex-presidiário. Não é colega de ninguém aqui. Deveria estar agradecido por ainda ter permissão de pisar neste hospital. Dr. Felipe, com todo respeito, o senhor não sabe da história completa. Gabriel interveio, surpreendendo a todos. O jovem residente havia passado a noite acordado pesquisando sobre o caso de Sebastião. Incapaz de dormir depois de ver aquele zelador realizar um procedimento com precisão que ele jamais alcançaria. E você sabe? Felipe o encarou com irritação. Sei que o caso dele teve irregularidades. Sei que muitos médicos respeitados na época defenderam ele publicamente. Sei que há dúvidas significativas sobre a justiça da condenação. Sebastião olhou para Gabriel com surpresa genuína. Por que aquele jovem médico que mal o conhecia estava o defendendo? Irregularidades não mudam o fato de que uma paciente teve complicações fatais durante sua cirurgia. Felipe retrucou com veneno. E ele foi considerado responsável por um júri. Isso é o que importa. A paciente se chamava Helena Vasconcelos. Gabriel disse, lendo informações do seu celular. 32 anos, mãe de uma menina pequena. Entrou para uma cirurgia de emergência após um acidente. Complicações inesperadas durante o procedimento. Sebastião fechou os olhos ao ouvir o nome. Helena. Aquele rosto assombrava seus sonhos há 15 anos. Aqueles olhos cheios de medo enquanto ele lutava desesperadamente para salvá-la, aquela criança órfã que ficou para trás. Ela tinha uma filha pequena. Sebastião murmurou, a voz quebrada. Ana Carolina. Tinha apenas 12 anos na época. Deve ter quase 30 agora. Toda vez que fecho os olhos,
Vejo aquela criança que ficou sem mãe por causa do que aconteceu naquela mesa cirúrgica. O corredor ficou em silêncio. Até Felipe pareceu momentaneamente desarmado pela dor genuína na voz de Sebastião. Eu fiz tudo o que podia. Sebastião continuou, as palavras saindo como uma confissão guardada por anos de silêncio forçado. Tudo. Segui cada protocolo. Tomei cada precaução. Mas às vezes não importa o quanto você tente. Não importa o quanto você lute, você perde. E quando perde, alguém precisa pagar. Mas você não perdeu por incompetência, Gabriel disse suavemente. Passei a noite lendo os relatórios públicos do caso. A paciente tinha uma condição vascular congênita rara, não diagnosticada previamente. Uma anomalia que nenhum exame pré-operatório de rotina teria detectado. A complicação era imprevisível. Isso não mudou o julgamento, Sebastião respondeu amargamente. A família precisava de um culpado para processar. O hospital precisava de alguém para sacrificar e proteger sua reputação. Eu era o cirurgião responsável. O mais fácil de culpar. Espera. Luciana interveio, processando a informação com crescente indignação. Se havia uma condição pré-existente impossível de prever, como você foi considerado culpado? Por que alguém alterou meu relatório médico? Sebastião disse. E pela primeira vez em anos, sua voz carregou raiva, além de tristeza. Informações cruciais que eu havia documentado sobre os riscos da cirurgia, sobre as precauções extras que tomei, simplesmente desapareceram do sistema. Ficou parecendo que eu havia operado sem os cuidados adequados, que fui negligente, e sem essas informações para me defender. Quem faria isso? Gabriel perguntou horrorizado. Alguém que tinha muito a perder se a verdade completa fosse revelada. Sebastião respondeu enigmaticamente, seu olhar distante. Alguém que precisava de um bode expiatório para proteger interesses maiores, mas eu nunca consegui provar. Meu advogado era público, não tinha recursos. A família da vítima tinha um excelente advogado particular financiado pelo hospital. Eu não tinha chance. Essa é uma história muito conveniente, Felipe disse com desprezo. Todo criminoso se diz vítima de conspiração. Dr. Felipe, Gabriel o confrontou com uma coragem que surpreendeu até ele mesmo. O senhor não estava lá. O senhor não viu o que aconteceu. O senhor não sabe a pressão que um cirurgião enfrenta quando está lutando para salvar uma vida e tudo dá errado apesar de fazer tudo certo. E você sabe? Você mal saiu da residência. A discussão estava esquentando quando o alarme de emergência soou novamente pelos alto-falantes, cortando a tensão como uma lâmina. Código azul! Código azul! Sala de cirurgia 3. Paciente em parada cardíaca durante procedimento. Todos congelaram. Código azul significava que alguém estava morrendo naquele exato momento, numa sala cirúrgica, onde deveria estar sendo salvo. Felipe e Gabriel correram em direção às escadas, Luciana logo atrás. Sebastião ficou parado, seu coração acelerado. Sabia que não deveria ir, que não era seu lugar, que poderia piorar ainda mais sua situação. Mas seus instintos médicos, instintos forjados em anos de emergências, de vidas salvas, gritavam para ele agir. Ele largou o rodo contra a parede e correu atrás deles. Sua roupa surrada em contraste gritante com os jalecos brancos à frente. Quando chegaram à sala de cirurgia 3, encontraram uma cena caótica. Uma mulher jovem na mesa cirúrgica, os monitores apitando em alarme agudo, 2 médicos fazendo compressões cardíacas com desespero estampado nos rostos suados. O que aconteceu? Felipe gritou entrando na sala de observação que dava visão para a cirurgia através de vidro. Reação anafilática durante a cirurgia. Um dos médicos respondeu, ofegante, sem parar as compressões. Demos epinefrina, mas ela não está respondendo. O coração não volta. Sebastião observava da porta da sala de observação, seus olhos de cirurgião experiente analisando a situação em segundos. Viu imediatamente o problema que aqueles médicos desesperados não conseguiam ver. A dose de epinefrina estava errada para o peso corporal da paciente, e ninguém havia verificado se havia obstrução completa das vias aéreas superiores causada pelo edema. Preciso entubar de novo, o médico gritou, pegando o equipamento com mãos trêmulas. Não, Sebastião disse, sua voz cortando o caos como uma lâmina afiada.
Ela não precisa de intubação. Ela precisa de traqueostomia de emergência. Todos na sala de observação pararam e olharam para ele. Através do vidro, os médicos continuavam as compressões, alheios à discussão. "Saia daqui", Felipe ordenou, sua voz uma mistura de raiva e pânico. "Você não tem autorização para estar aqui." "Doutor, ela vai morrer se vocês não agirem nos próximos segundos", Sebastião disse, dando um passo à frente e apontando através do vidro. "O edema está obstruindo completamente as vias aéreas superiores. Olhem o inchaço no pescoço dela. A intubação não vai passar. Vocês precisam de acesso direto pela traqueia." "Ele está certo", Gabriel disse, aproximando-se do vidro e estudando a paciente. "Vejam o edema. É massivo. O tubo endotraqueal não vai conseguir passar pela obstrução." "Então façam a traqueostomia!" Felipe gritou para os médicos dentro da sala através do interfone, mas sua voz traía nervosismo que ele tentava esconder. Era um procedimento que ele raramente realizava, especialmente sob pressão extrema. Os segundos passavam como horas. A paciente estava cada vez mais cianótica. O monitor mostrava um coração lutando para bater, falhando, a vida escapando a cada momento de hesitação. "Ninguém aqui sabe fazer isso rápido o suficiente", um dos médicos dentro da sala admitiu através do interfone, sua voz quebrando em desespero. "Eu não tenho experiência suficiente. Vou precisar de pelo menos 5 minutos para preparar." "Ela não tem 5 minutos", Gabriel gritou, batendo no vidro com frustração. Sebastião não pensou. Não calculou as consequências. Não considerou sua situação legal ou o que poderia acontecer com ele. Viu apenas uma vida se apagando, e seus 15 anos de instintos médicos tomaram controle. Ele correu para a porta da sala cirúrgica, empurrou-a com força e entrou no ambiente estéril com sua roupa surrada e suja de zelador, uma violação gritante de todos os protocolos. "O que você pensa que está fazendo?" Felipe gritou do interfone. "Salvando uma vida", Sebastião respondeu. E suas mãos, aquelas mãos calejadas de tanto limpar chão, que haviam segurado rodos ao invés de bisturis por 2 anos, mas que ainda carregavam a memória muscular de centenas de cirurgias, se moveram com precisão que nenhum dos médicos presentes poderia igualar. Ele pegou o bisturi das mãos do médico mais próximo e se posicionou ao lado da paciente. Não havia tempo para luvas estéreis adequadas, não havia tempo para preparação ritual. Havia apenas segundos entre vida e morte. "Continue as compressões", ele ordenou ao médico, sua voz assumindo automaticamente a autoridade de quem havia comandado dezenas de salas cirúrgicas no passado. Seus dedos localizaram com precisão milimétrica a anatomia do pescoço inchado da paciente. Mesmo com o edema obscurecendo os marcos anatômicos, seus anos de experiência guiavam cada movimento. A incisão foi perfeita, pequena, precisa, exatamente no ponto correto entre os anéis traqueais. Sangue jorrou, mas Sebastião estava preparado. Suas mãos trabalhavam com velocidade e precisão, que pareciam impossíveis para alguém que não tocava em instrumentos cirúrgicos havia 15 anos. Era como andar de bicicleta. O corpo nunca esquecia, especialmente quando treinado por décadas. Em menos de 30 segundos, um tempo que seria considerado recorde mesmo para cirurgiões experientes em ação, ele havia criado uma abertura adequada e inserido um tubo de traqueostomia improvisado com o material disponível. Ar começou a fluir para os pulmões da paciente imediatamente. Os monitores começaram a estabilizar. A coloração cianótica foi lentamente substituída por tons mais saudáveis. O coração encontrou seu ritmo novamente, batendo com força renovada. A sala de cirurgia ficou em silêncio absoluto, exceto pelo bip regular do monitor cardíaco. Todos os presentes olhavam para Sebastião com expressões que variavam entre choque total, admiração e incredulidade. "Ela está estabilizada", Sebastião disse, dando um passo para trás. Suas mãos, que haviam se movido com tanta certeza e precisão momentos antes, agora tremiam violentamente. A adrenalina estava caindo, e com ela, a realização completa do que havia acabado de fazer. Ele olhou para suas mãos manchadas de sangue, sangue de alguém que estava vivo graças a ele. Pela primeira vez em 15 anos, aquelas mãos haviam feito o que nasceram para fazer. E a sensação era simultaneamente libertadora
e aterrorizante. Você... Um dos médicos começou, mas não conseguiu terminar a frase. Estava literalmente sem palavras. Você acabou de realizar a traqueostomia de emergência mais rápida que já vi na vida. O outro médico disse, sua voz cheia de admiração genuína. Aquilo foi extraordinário. Foi ilegal. Sebastião respondeu, a realidade caindo sobre ele como um peso esmagador. Eu não tenho licença para praticar medicina. Isso é crime. Vão me prender de novo. Ele olhou para suas mãos trêmulas, para a roupa surrada, agora manchada de sangue, para os médicos ao redor que o encaravam como se estivessem vendo um fantasma. Durante 15 anos havia se conformado com seu destino, aceitado sua punição, vivido nas sombras. E em 30 segundos de decisão impulsiva, havia jogado tudo pela janela. Ilegal é deixar alguém morrer quando você pode impedir, Luciana disse, entrando na sala cirúrgica mesmo sem estar paramentada. Ela havia assistido tudo através do vidro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você salvou essa mulher. Ninguém mais aqui conseguiria. Mas eu não sou mais médico, Sebastião insistiu, sua voz quebrando. Meu registro foi cassado há 15 anos. Eu sou um criminoso condenado. Quebrei a lei. Vão me prender de novo, e dessa vez não haverá dúvidas sobre minha culpa. Ninguém vai prender ninguém. Uma voz autoritária ecoou pela sala. Era o doutor Henrique Tavares, diretor do Hospital Santa Cruz, um homem na faixa dos 60 anos com cabelos completamente brancos e uma postura que comandava respeito imediato. Todos se viraram para ele surpresos. O diretor estava parado na entrada da sala cirúrgica e, pela expressão em seu rosto, havia visto tudo através das câmeras de segurança. Doutor Tavares. Felipe começou pelo interfone, tentando recuperar o controle. Eu posso explicar. Não precisa explicar nada, doutor Felipe. Vi tudo das câmeras de segurança do centro cirúrgico. Assisti esse homem salvar uma vida que toda a nossa equipe médica qualificada não conseguiu salvar. Mas ele não tem licença, Felipe protestou, sua voz estridente. Ele é um ex-presidiário, um condenado. Ele é um médico, doutor. Tavares corrigiu, entrando na sala e caminhando diretamente até Sebastião. E pelo que acabei de ver, um médico melhor e mais corajoso que a maioria que trabalha neste hospital. Sebastião não sabia como reagir. Durante 15 anos havia sido tratado como lixo da sociedade, como alguém que não merecia nem ser olhado nos olhos. E agora o diretor do hospital o estava defendendo? Sebastião Moreira, doutor, Tavares disse. E havia algo em sua voz que fez Sebastião olhar diretamente para ele. Precisamos conversar. No meu escritório. Agora. Sebastião olhou para aquele homem que emanava autoridade e algo mais. Algo que parecia quase como reconhecimento? Como se eles já tivessem se encontrado antes. Sim, senhor, ele respondeu, sua voz fraca e confusa. Mas antes, doutor, Tavares continuou. Quero que todos aqui saibam que esse homem não será punido pelo que fez hoje. Ele salvou uma vida. E neste hospital, valorizamos vidas acima de burocracias. Ele olhou diretamente para Felipe através do vidro. E se alguém tentar criar problemas para ele por isso, terá que lidar comigo pessoalmente. Ficou claro? Felipe não respondeu, mas sua expressão de raiva contida dizia tudo. Enquanto Sebastião seguia o diretor para fora da sala cirúrgica, sentiu os olhos de todos os presentes sobre ele. Não eram mais olhares de desprezo ou julgamento superficial. Eram olhares de confusão, curiosidade, respeito relutante e algo que ele não via há 15 anos quando alguém olhava para ele. Admiração. Mas enquanto caminhava pelos corredores atrás do doutor Tavares, corredores que conhecia tão bem de tanto limpá-los, mas que 15 anos atrás caminhava com um jaleco branco e cabeça erguida, uma pergunta martelava em sua mente com força crescente. Como o diretor o conhecia? Por que o estava defendendo? E mais importante, o que aquela conversa no escritório iria revelar? A resposta estava prestes a mudar tudo novamente. E Sebastião não estava preparado para a verdade que estava prestes a descobrir. O escritório do Dr. Henrique Tavares ficava no último andar do Hospital Santa Cruz, um espaço amplo com vista panorâmica da cidade. Sebastião entrou com passos hesitantes, sua roupa surrada e manchada de sangue contrastando brutalmente com a elegância do ambiente.
móveis de madeira escura, diplomas emoldurados nas paredes, troféus de reconhecimento médico brilhando nas prateleiras. Sente-se, por favor, Dr. Tavares disse, apontando para uma poltrona confortável em frente à sua mesa. Sebastião olhou para sua roupa suja. Senhor, eu vou sujar a poltrona. Sebastião, o diretor o interrompeu com gentileza. Depois de tudo que você fez hoje, a última coisa que me preocupa é uma poltrona. Sente-se. Ele obedeceu, sentando-se na ponta da poltrona, como se não merecesse ocupar aquele espaço. Dr. Tavares se sentou atrás da mesa, entrelaçou os dedos e ficou em silêncio por longos segundos, apenas observando Sebastião com uma expressão indecifrável. Você não se lembra de mim, lembra? Dr. Tavares finalmente disse. Sebastião franziu o rosto, tentando encontrar alguma memória daquele homem. Mas sua mente estava confusa demais, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Não, senhor. Desculpe, eu... Não precisa se desculpar. Faz 15 anos. E eu estava bem diferente naquela época. Menos cabelos brancos, mais esperança nos olhos. Ele sorriu tristemente. Eu era residente de cirurgia no Hospital Metropolitano. Você foi meu supervisor durante 6 meses. A revelação caiu como um raio. Sebastião arregalou os olhos, memórias começando a emergir do fundo de sua mente como bolhas subindo à superfície de água escura. Henrique Tavares. Ele sussurrou, a lembrança finalmente se formando. O residente que sempre fazia perguntas demais. Esse mesmo. Tavares sorriu com nostalgia. Você dizia que eu era teimoso como uma mula, mas que tinha mãos de ouro para a cirurgia. Sebastião sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era uma memória de outra vida, de quando ele ainda era respeitado, quando ainda tinha futuro. Eu me lembro de você. Você era brilhante, um dos melhores residentes que já treinei. E você era o melhor cirurgião que já conheci. Tavares respondeu, sua voz carregada de emoção. Aprendi mais em 6 meses com você do que em anos de faculdade. Você não apenas me ensinou técnicas cirúrgicas, me ensinou o que significa ser médico de verdade. Então você viu tudo, Sebastião disse baixinho. Viu minha queda, viu o que aconteceu. Vi. Estava lá na noite do caso da Helena Vasconcelos. Não estava na cirurgia com você, mas estava no hospital. Vi o desespero depois, as acusações, o processo, e sempre soube que algo estava errado. Sebastião limpou as lágrimas que começavam a escorrer. Por que você nunca disse nada? Por que nunca testemunhou a meu favor? Eu tentei, Tavares disse, sua voz ficando mais pesada. Fui ao seu advogado, ofereci testemunhar sobre seu caráter, sobre sua competência, mas me disseram que meu testemunho não seria útil porque eu era apenas um residente. Não tinha credibilidade suficiente contra os especialistas que a acusação trouxe. Então você sabia que eu era inocente. Sempre soube, mas não consegui provar. E isso me assombrou durante 15 anos. Dr. Tavares se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Depois que você foi condenado, continuei minha carreira. Fiz minha residência, me especializei, construí minha reputação. Eventualmente me tornei diretor deste hospital, mas nunca esqueci o que fizeram com você. Nunca parei de procurar a verdade. Sebastião se levantou também, confuso. O que você quer dizer com procurar a verdade? Dr. Tavares se virou, e havia determinação em seus olhos. Sebastião, você disse mais cedo que alguém alterou seus relatórios médicos, que informações cruciais desapareceram do sistema. Você estava certo. O coração de Sebastião acelerou. Como você sabe? Porque nos últimos 5 anos, desde que me tornei diretor aqui, tenho investigado discretamente o que aconteceu naquela noite. Tenho usado minha posição para acessar arquivos antigos, conversar com pessoas que estavam lá, juntar peças de um quebra-cabeça que alguém trabalhou muito para manter escondido. E o que você descobriu? Dr. Tavares voltou para sua mesa e abriu uma gaveta trancada. De lá, tirou uma pasta grossa, amarelada pelo tempo. Descobri que você não foi a primeira vítima. E que o Hospital Metropolitano tinha muito mais a esconder do que a morte de uma paciente. Ele colocou a pasta na mesa entre eles. Sebastião olhou para aquele objeto com uma mistura de esperança e terror.
Durante 15 anos havia sonhado com provas de sua inocência. Agora, aquela pasta representava a possibilidade de redenção que parecia impossível. Pode abrir, Dr. Tavares encorajou. Com mãos trêmulas, Sebastião abriu a pasta. Dentro havia dezenas de documentos, cópias de relatórios médicos, impressões de e-mails, fotografias de registros hospitalares. Ele começou a ler, e com cada página, sua expressão mudava de confusão para choque para raiva. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, segurando um documento específico. Era uma cópia de seu relatório médico original sobre Helena Vasconcelos, mas esta versão tinha informações que nunca apareceram no julgamento. Informações que provavam que ele havia documentado todos os riscos, tomado todas as precauções, feito tudo corretamente. É verdade, Dr. Tavares confirmou. Esse é o relatório original que você fez. Compare com a versão que foi apresentada no seu julgamento. Sebastião pegou outro documento da pasta, a versão oficial usada no tribunal. A diferença era gritante. Parágrafos inteiros haviam sido removidos. Notas sobre precauções extras que ele havia tomado simplesmente não existiam mais. Ficava parecendo que ele havia sido descuidado, negligente. Quem fez isso? Sebastião perguntou, sua voz tremendo de raiva contida. Quem destruiu minha vida? Dr. Alberto Mendes, doutor. Tavares disse. E o nome saiu de sua boca como veneno. Ele era o diretor do Hospital Metropolitano na época. E ele tinha um problema muito maior que uma paciente morta. Ele tinha um esquema sistemático de fraude de seguros, procedimentos não autorizados e cobranças irregulares que movimentavam milhões. Sebastião se sentou pesadamente, processando a informação. E Helena Vasconcelos descobriu algo? Não exatamente. Mas a morte dela trouxe atenção indesejada para o hospital. Auditores começaram a fazer perguntas. Se fizessem uma investigação profunda dos registros médicos, descobririam as irregularidades. Então o Dr. Mendes precisava de uma resposta rápida. Um culpado que desviasse a atenção da administração. Eu, Sebastião disse amargamente. Eu era o bode expiatório perfeito. Você era o cirurgião responsável. E você era jovem, talentoso, estava começando a fazer nome. O tipo de pessoa que poderia ofuscar o próprio Mendes eventualmente. Para ele foi a solução perfeita. Culpar você pela morte, alterar os registros para sustentar a acusação e usar o caso para desviar a atenção das fraudes reais. Sebastião sentia como se o chão estivesse se abrindo debaixo dele. 15 anos. 15 anos de inferno porque ele era conveniente demais para sacrificar. E você pode provar tudo isso? Tenho evidências, Dr. Tavares disse cuidadosamente. Mas não o suficiente ainda. O Dr. Mendes era esperto, cobriu seus rastros bem, destruiu muitos documentos, intimidou testemunhas, mas cometeu alguns erros ao longo dos anos, e eu tenho coletado esses erros. Por que você está me contando isso agora? Porque durante 2 anos você trabalhou neste hospital bem debaixo do meu nariz e eu não sabia. Quando finalmente descobri quem era nosso zelador há 6 meses, fiquei chocado, mas também vi uma oportunidade. Que oportunidade? De fazer justiça finalmente, de limpar seu nome, de expor a verdade sobre o que realmente aconteceu. Dr. Tavares se inclinou para a frente. Sebastião, aquela traqueostomia que você fez hoje foi gravada pelas câmeras de segurança. Tem o vídeo em alta definição de você salvando aquela vida. É evidência de sua competência médica extraordinária. Mas eu não tenho licença. Isso é ilegal. Foi necessário para salvar uma vida. Qualquer juiz sensato verá isso. Mas mais importante, é prova tangível de que você não é o médico negligente que pintaram. É prova de que você é, na verdade, excepcional. Sebastião queria acreditar, mas 15 anos de desilusão haviam ensinado cautela. E o que você espera que eu faça com essas informações? Quero que você lute. Quero que você processe para recuperar seu registro médico. Quero que você use essas evidências para reabrir seu caso. E eu vou apoiar você em cada passo. Por quê? Sebastião perguntou genuinamente confuso. Por que arriscar sua posição, sua reputação, por mim? Porque você mudou minha vida. Dr. Tavares disse simplesmente. Porque tudo que sou hoje como médico, aprendi com você.
E por que deixar a injustiça prosperar? Não é o que você me ensinou. Sebastião não conseguia falar. Emoções que havia suprimido por 15 anos estavam transbordando. Raiva pela injustiça. Esperança pela possibilidade de redenção. Gratidão por alguém finalmente acreditar nele. Mas tem mais. Dr. Tavares continuou pegando outro documento da pasta. O Dr. Alberto Mendes não está mais no Hospital Metropolitano. Ele saiu há alguns anos antes que suas fraudes fossem descobertas. E adivinhe onde ele trabalha agora? Sebastião tinha um pressentimento ruim sobre a resposta. Ele é consultor médico sênior aqui no Hospital Santa Cruz. Vem algumas vezes por mês supervisionar procedimentos complexos. E, ironicamente, ele está programado para vir aqui semana que vem. O sangue de Sebastião gelou. O homem que destruiu sua vida trabalhava no mesmo hospital que ele limpava. Haviam estado a metros de distância durante 2 anos sem que ele soubesse. Sebastião, Dr. Tavares disse, sua voz ficando mais séria. Eu preciso que você seja forte. Preciso que você enfrente esse homem. Porque quando ele vier na semana que vem, vou confrontá-lo com as evidências que juntei. E vou precisar que você esteja lá. Não sei se consigo, Sebastião admitiu, sua voz quebrando. Ver o rosto do homem que destruiu tudo. Você acabou de salvar 2 vidas em condições impossíveis, Dr. Tavares disse firmemente. Você sobreviveu a 3 anos de prisão por um crime que não cometeu. Você manteve sua dignidade trabalhando como zelador por 2 anos, sendo humilhado diariamente e nunca perdeu sua humanidade. Você é uma das pessoas mais fortes que conheço. Bateram na porta do escritório. Dr. Tavares deu permissão para entrar, e Luciana apareceu, seguida por Gabriel. Doutor Tavares, Luciana disse hesitante. Desculpe interromper, mas precisamos contar algo importante. Pode falar. A paciente que Sebastião salvou acordou. Ela está estável e consciente. E quando contamos para ela o que aconteceu, ela pediu para falar com ele. Sebastião arregalou os olhos. Ela quer falar comigo? Sim, Gabriel completou. Ela disse que quer agradecer pessoalmente ao homem que salvou sua vida. Tem mais, Luciana continuou, um sorriso emocionado no rosto. Ela é advogada, especializada em casos de erro judiciário. E quando contamos sua história, ela disse que quer representar você, sem cobrar nada. Sebastião não podia acreditar. Tudo estava acontecendo rápido demais. Tinha acordado aquela manhã como o zelador invisível. E agora estava sendo oferecida a chance de recuperar tudo que havia perdido. Sebastião, Dr. Tavares disse, colocando a mão em seu ombro. Às vezes o universo conspira para fazer justiça, mas precisa de nossa coragem para deixar isso acontecer. Você está pronto para lutar? Sebastião olhou para aquelas pessoas ao seu redor. O diretor que nunca o esqueceu. A enfermeira que sempre o tratou com dignidade. O jovem médico que o defendeu quando não precisava. E agora uma advogada disposta a lutar por ele. Pela primeira vez em 15 anos, Sebastião sentiu algo que havia morrido naquela sala de tribunal tanto tempo atrás. Esperança real. Estou pronto, ele disse, sua voz saindo mais firme do que sentia. Vou lutar. Vou provar minha inocência. E vou fazer aquele homem pagar pelo que fez. Então vamos começar, Dr. Tavares disse sorrindo. Porque a partir de agora, você não está mais sozinho nessa batalha. Mas nenhum deles sabia que naquele exato momento, em outro andar do hospital, Dr. Felipe Nogueira estava fazendo uma ligação que mudaria tudo. Dr. Mendes, aqui é Felipe do Hospital Santa Cruz. Preciso falar com o senhor sobre algo urgente. Temos um problema grave. Um ex-presidiário que trabalha aqui como zelador está afirmando que foi médico e que foi injustamente condenado. E o pior, ele acabou de realizar uma cirurgia de emergência. Sim, senhor. Eu sei como isso soa, mas tem mais. Ele disse que alguém alterou registros médicos no caso dele. E o nome dele é Sebastião Moreira. Do outro lado da linha, após um longo silêncio, uma voz gelada respondeu. Não deixe esse homem sair do hospital. Estou indo para aí agora. A tempestade estava apenas começando. Sebastião seguiu Luciana e Gabriel pelos corredores em direção ao quarto da paciente que havia salvado. Cada passo parecia irreal, como se estivesse caminhando em um sonho. Suas mãos ainda tremiam, não apenas pela adrenalina, mas pela magnitude do que Dr. Tavares havia revelado.
Existiam provas. Existia esperança. E o homem que destruiu sua vida estava prestes a ser confrontado. Ela está no quarto 405, Luciana disse suavemente. O nome dela é doutora Mariana Campos, 38 anos, sócia de um escritório de advocacia especializado em revisão de sentenças injustas. Irônico, Sebastião murmurou. De todas as pessoas que eu poderia salvar, não é ironia, Gabriel disse com convicção. É destino. Quando chegaram à porta do quarto, Sebastião hesitou. Sua roupa ainda estava manchada de sangue, o sangue dela. Ele parecia um mendigo, não um salvador. Sebastião, Luciana tocou seu braço gentilmente. Ela não se importa com sua aparência. Ela se importa que você salvou a vida dela. Ele respirou fundo e entrou. Doutora Mariana Campos estava sentada na cama do hospital, ainda pálida, mas claramente consciente e alerta. Havia um curativo no pescoço onde Sebastião havia feito a traqueostomia de emergência. Quando ela o viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Você, ela disse, a voz rouca, mas emocionada. Você é o homem que me salvou. E Sebastião não sabia o que dizer. Ficou parado ali com sua roupa surrada e manchada, sentindo-se completamente inadequado para aquele momento. Eu só fiz o que qualquer médico faria, ele finalmente disse. Mas você não é qualquer médico, Mariana respondeu, limpando as lágrimas. A enfermeira me contou sua história. Contou que você perdeu tudo há 15 anos, que você foi injustamente condenado, que você trabalha como zelador aqui, sendo humilhado diariamente. E mesmo assim, arriscou tudo para salvar uma estranha. Eu não pensei nas consequências. Vi alguém morrendo e agiu como o médico que sempre foi. Ela completou. Sebastião, posso te chamar de Sebastião? Ele assentiu. Sebastião, eu trabalho com casos como o seu há 15 anos. Pessoas condenadas injustamente, que perderam tudo por falhas do sistema. E eu nunca desisto até provar a inocência delas. A enfermeira disse que você quer me representar. Não quero. Eu vou te representar. Mariana corrigiu com determinação. Você salvou minha vida. Agora vou salvar a sua, sem cobrar um centavo. É o mínimo que posso fazer. Sebastião sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira ao lado da cama, cobrindo o rosto com as mãos. 15 anos de dor, de humilhação, de injustiça finalmente encontrando uma possibilidade real de resolução. Era demais para processar. Eu não sei o que dizer. Ele murmurou entre soluços que não conseguia mais conter. Não precisa dizer nada agora, Mariana disse gentilmente. Mas preciso que você me conte tudo. Cada detalhe do que aconteceu há 15 anos. Cada evidência que você lembra. Cada pessoa que pode testemunhar a seu favor. Dr. Tavares tem documentos, Sebastião disse, limpando os olhos. Provas de que meus relatórios médicos foram alterados. Provas de que o diretor do hospital na época estava envolvido em fraudes. Os olhos de Mariana brilharam. Isso muda tudo. Com evidências documentais de adulteração de provas, posso pedir revisão imediata do caso. Posso processar não apenas pela anulação da condenação, mas por danos morais, perda de rendimentos, tudo. Eu não quero dinheiro, Sebastião disse firmemente. Só quero meu nome limpo. Quero meu registro médico de volta. Quero poder olhar no espelho e ver o homem que eu era antes de tudo isso. E você vai conseguir, Mariana prometeu. Mas, Sebastião, preciso te avisar. Isso vai ser uma batalha difícil. A pessoa que fez isso com você vai lutar com todas as forças para impedir a verdade de vir à tona. Dr. Alberto Mendes, Sebastião disse, o nome saindo como veneno. Ele vai estar aqui na semana que vem. Ótimo, Mariana disse com um sorriso determinado. Então vamos estar prontos para ele. Nesse momento, a porta do quarto se abriu abruptamente. Dr. Felipe Nogueira entrou com expressão triunfante, seguido por 2 seguranças do hospital. Sebastião Moreira, Felipe disse com satisfação mal disfarçada. Você está sendo escoltado para fora do hospital imediatamente. Sua demissão é efetiva agora. Com que autoridade? Luciana se posicionou entre Sebastião e os seguranças. Com a autoridade de médico sênior deste hospital. Ele praticou medicina sem licença.
É crime. E eu não vou permitir que um criminoso continue trabalhando aqui. Dr. Felipe, Mariana interveio, sua voz assumindo um tom profissional e cortante. Eu sou advogada especializada em direito médico e posso garantir que o Sr. Sebastião fez foi um ato de necessidade médica, plenamente protegido por lei. Ele salvou minha vida quando nenhum médico licenciado presente conseguiu. Isso não muda o fato de que ele não tem registro para... E você tem registro para deixar uma paciente morrer por incompetência? Ela o cortou. Porque foi isso que estava acontecendo. Sua equipe não conseguiu realizar um procedimento de emergência básico. Esse homem, mesmo sem registro ativo, demonstrou competência médica superior a qualquer pessoa naquela sala. Felipe ficou vermelho. Você não entende a situação completa. Esse homem foi condenado por causar a perda de uma paciente. Ele é perigoso. Ele foi injustamente condenado. Dr. Tavares entrou no quarto, sua presença imediatamente mudando a dinâmica. E você, Dr. Felipe, acabou de cometer um erro grave. Que erro? Felipe tentou manter a arrogância, mas sua voz traiu o nervosismo. Você ligou para o Dr. Alberto Mendes, não foi? Contou sobre a situação do Sebastião. Disse que ele estava fazendo alegações sobre registros alterados. Felipe empalideceu. Eu estava apenas informando um consultor sênior sobre uma situação de risco no hospital. Você estava alertando um criminoso que suas fraudes estavam sendo expostas, Dr. Tavares disse friamente. E com isso, você se tornou cúmplice de obstrução de justiça. Isso é ridículo. Dr. Mendes é um médico respeitado. Dr. Mendes é um fraudador que destruiu a vida do Sebastião para encobrir seus próprios crimes. Dr. Tavares colocou uma gravação na mesa de cabeceira do quarto. E essa é a gravação da ligação que você acabou de fazer. Sim, Felipe. Todas as ligações dos telefones do hospital são gravadas. E você acabou de entregar a prova que eu precisava. Na gravação, a voz de Felipe dizia claramente. Ele disse que alguém alterou registros médicos no caso dele. E o nome dele é Sebastião Moreira. E a resposta gelada. Não deixe esse homem sair do hospital. Estou indo para aí agora. Isso prova que o Dr. Mendes tem conhecimento sobre a alteração de registros, Mariana disse, já pegando seu celular. E sua reação de vir imediatamente mostra consciência de culpa. Dr. Tavares, preciso dessa gravação oficialmente. Já está sendo enviada para seu e-mail, ele respondeu. E para a polícia. Felipe estava em pânico agora. Eu não sabia. Eu só estava... protegendo o homem errado, Gabriel disse entrando no quarto. Dr. Felipe, durante meses você humilhou Sebastião, tratou ele como lixo, e ele sempre foi melhor médico que você jamais será. Como você ousa? Eu ouso porque é verdade, Gabriel o interrompeu. Aquela traqueostomia de emergência? Levou 28 segundos. Eu cronometrei. Qualquer um de nós teria levado no mínimo 5 minutos. Ele salvou aquela vida com precisão cirúrgica que eu nunca vi na vida. E você quer expulsá-lo? Ninguém está expulsando ninguém, Dr. Tavares declarou. Sebastião, você está oficialmente suspenso de suas funções como zelador. O coração de Sebastião afundou. Mesmo com tudo que havia sido revelado, ainda estava perdendo seu emprego. Por quê, doutor? Tavares continuou com um sorriso. A partir de agora, você é consultor médico temporário deste hospital, com salário de médico sênior. Até que seu registro seja restaurado oficialmente. O quarto ficou em silêncio absoluto. Sebastião não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas eu não posso, ele gaguejou. Eu não tenho licença, seria ilegal. Você será consultor, Dr. Tavares explicou. Não vai realizar cirurgias oficialmente, mas vai treinar médicos, supervisionar procedimentos, compartilhar sua expertise. É perfeitamente legal. E honestamente, esse hospital precisa desesperadamente de alguém com sua competência. Isso é um ultraje, Felipe explodiu. Você não pode simplesmente... Eu sou o diretor deste hospital, Dr. Tavares disse com autoridade absoluta. E posso fazer exatamente o que for melhor para esta instituição e para nossos pacientes. E você, Dr. Felipe, está suspenso até investigação completa sobre suas ações hoje. Você vai se arrepender disso, Felipe gritou enquanto era escoltado para fora pelos mesmos seguranças que havia trazido para expulsar Sebastião.
Quando a porta se fechou, o quarto ficou em silêncio novamente. Sebastião estava em choque, tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. Sebastião, Mariana disse suavemente, eu preciso que você me ouça com atenção. O Dr. Mendes está vindo para cá agora. Quando ele chegar, vai tentar te intimidar, vai tentar te desacreditar, vai fazer tudo ao seu alcance para te destruir novamente. Eu sei, mas dessa vez, você não está sozinho. Tem pessoas que acreditam em você, tem provas da sua inocência, e tem uma advogada muito irritada que quase morreu e está sedenta por justiça. Sebastião olhou ao redor do quarto. Dr. Tavares, que nunca o esqueceu. Luciana, que sempre o tratou com dignidade. Gabriel, que o defendeu quando não precisava. E Mariana, que estava disposta a lutar por ele. Quando ele chegar, Sebastião disse, sua voz ganhando uma firmeza que não tinha há 15 anos, eu vou olhar nos olhos dele. Vou fazer ele admitir o que fez. Não precisamos de confissão, Mariana disse. Temos evidências documentais suficientes. Mas se você conseguir fazê-lo confessar em gravação, seria o encerramento perfeito. Dr. Tavares sorriu. Cada corredor deste hospital tem câmeras com áudio. Se ele confessar em qualquer lugar aqui dentro, teremos registrado. Então vamos nos preparar, Mariana disse, já planejando a estratégia. Gabriel, você leu o caso dele. Preciso que você faça uma linha do tempo detalhada de tudo. Luciana, você conhece este hospital melhor que ninguém. Preciso saber exatamente onde podemos posicionar Sebastião quando Mendes chegar, para que a gravação seja perfeita. Doutor Tavares, preciso de todos os documentos que você coletou, organizados cronologicamente. Todos assentiram e saíram para suas tarefas, deixando Sebastião sozinho com Mariana por um momento. Você está pronto para isso? Ela perguntou. Ver o homem que destruiu sua vida? Sebastião pensou na pergunta. Durante 15 anos havia sonhado com esse momento. Sonhado com confrontar o homem responsável por sua queda. Mas agora que estava realmente prestes a acontecer, sentia uma mistura de medo e determinação. Estou pronto, ele disse finalmente. Passei 15 anos vivendo como fantasma. 3 anos em uma cela. 12 anos nas sombras. 2 anos sendo invisível. Não vou me esconder mais. Bom, Mariana sorriu. Porque essa batalha vai definir o resto da sua vida. E eu prometo a você, vamos vencer. Naquele momento, o celular de Dr. Tavares tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto ficou sério. Era a segurança da entrada, ele disse. Dr. Alberto Mendes acabou de chegar. Está subindo agora. Sebastião sentiu seu estômago apertar. O momento da verdade havia chegado. Depois de 15 anos, ele finalmente enfrentaria o homem que destruiu tudo. Vamos, Dr. Tavares disse. É hora de fazer justiça. Enquanto caminhavam para o corredor onde sabiam que Mendes apareceria, Sebastião sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas esperança, era certeza. Certeza de que, não importava o que acontecesse, ele não era mais a vítima invisível. Era um lutador, e a luta pela sua redenção estava apenas começando. As portas do elevador se abriram, e um homem de aproximadamente 65 anos saiu. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno caríssimo, expressão de autoridade absoluta. Quando seus olhos encontraram Sebastião, pela primeira vez em 15 anos, houve um flash de reconhecimento e algo mais. Medo. Porque Dr. Alberto Mendes sabia exatamente quem era aquele homem de roupa surrada parado no corredor. E sabia que seu passado estava prestes a alcançá-lo. O corredor do Hospital Santa Cruz nunca pareceu tão silencioso. Dr. Alberto Mendes caminhava com passos firmes, sua postura irradiando a autoridade construída em décadas de manipulação e engano. Quando seus olhos encontraram Sebastião, houve um momento congelado no tempo. Predador reconhecendo presa que deveria estar morta. Sebastião Moreira, Mendes disse, sua voz controlada, mas carregada de veneno mal disfarçado. Nunca pensei que veria seu rosto novamente. Sebastião sentiu suas pernas tremerem, mas forçou-se a permanecer firme. Dr. Tavares estava ao seu lado, assim como Gabriel e Luciana. Mariana observava de uma cadeira de rodas alguns metros atrás, seu celular discretamente gravando tudo.
Doutor? Mendes, Sebastião disse, e foi estranho pronunciar aquele título para o homem que destruiu sua vida. Ou devo chamá-lo apenas de Alberto? Afinal, médicos de verdade não destroem vidas inocentes para encobrir fraudes. O rosto de Mendes se contraiu levemente. Cuidado com suas acusações. Difamação ainda é crime. Não é difamação quando é verdade. Dr. Tavares interveio dando um passo à frente. E temos provas de cada palavra. Henrique Tavares. Mendes sorriu friamente, reconhecendo seu antigo residente. Vejo que você construiu uma carreira admirável. Seria uma pena vê-la destruída por associação com um criminoso condenado. A única carreira que vai ser destruída aqui é a sua, Tavares respondeu sem hesitar. Sebastião, quer mostrar para ele o que descobrimos? Sebastião pegou a pasta de documentos, suas mãos tremendo ligeiramente. Durante 15 anos havia sonhado com esse momento, mas agora que estava acontecendo, o peso de tudo que havia perdido ameaçava esmagá-lo. Reconhece isso? Ele mostrou o relatório médico original. É minha documentação completa do caso Helena Vasconcelos. A versão real, antes de você alterá-la. Mendes nem piscou. Não sei do que está falando. Não? Sebastião mostrou outro documento. E isso? Registros bancários mostrando transferências suspeitas do hospital para contas offshore. E isso? E-mails entre você e membros do conselho discutindo como gerenciar a situação após a morte da Helena. Documentos podem ser forjados, Mendes disse, mas havia suor começando a se formar em sua testa. Esses não foram, Mariana disse, se aproximando na cadeira de rodas. Foram obtidos legalmente através de investigação autorizada e já estão nas mãos do Ministério Público. Mendes olhou para ela com desprezo. E quem é você? Doutora Mariana Campos, advogada especializada em casos de erro judiciário. E a mulher cuja vida Sebastião salvou ontem fazendo uma traqueostomia de emergência em 28 segundos. Ela sorriu. Você sabe quanto tempo levaria para um cirurgião médio? 5 minutos. Esse criminoso que você destruiu é melhor médico inconsciente do que você jamais foi acordado. Isso não prova nada sobre o passado. Mendes insistiu, mas sua voz estava menos firme. Então me explique isso, doutor. Tavares mostrou outro documento. Auditoria interna do Hospital Metropolitano de 3 anos após a condenação do Sebastião. Encontraram dezenas de irregularidades em procedimentos, cobranças fraudulentas, desvios de verba. Tudo sob sua administração. E, curiosamente, você pediu demissão 1 mês antes dessa auditoria ser concluída. Mendes ficou pálido. Eu saí por razões pessoais. Você fugiu antes de ser exposto, Gabriel disse, sua voz carregada de repulsa. E usou Sebastião como distração perfeita. Enquanto todos investigavam a morte da Helena, ninguém percebeu suas fraudes. Isso é conspiração ridícula. É a verdade. Sebastião explodiu. Anos de dor finalmente transbordando. Você destruiu minha vida, alterou meus relatórios, mentiu no tribunal. Tudo para proteger seu esquema sujo de dinheiro. Você era conveniente, Mendes disse, e pela primeira vez sua máscara de controle rachou. Um cirurgião jovem, talentoso, que estava começando a fazer perguntas sobre discrepâncias nos registros. A morte da Helena foi oportuna. Oportuna? Sebastião sentiu lágrimas queimando seus olhos. Uma mulher morreu, uma criança ficou órfã. E você chama isso de oportuno? Ela ia morrer de qualquer forma, Mendes disse com frieza que gelou o sangue de todos. A anomalia vascular que ela tinha era fatal. Você não poderia tê-la salvado, mas eu podia usar aquilo. E usou, Sebastião disse, sua voz quebrando. Me tirou meu registro médico, me mandou para a prisão, destruiu minha reputação. E sabe o que mais você me tirou? Ele deu um passo à frente, lágrimas agora escorrendo abertamente. Minha esposa me deixou enquanto eu estava preso. Disse que não podia estar casada com um assassino. Minha filha tinha 12 anos. 12! E ela cresceu acreditando que o pai era um criminoso incompetente que causou a perda de uma paciente. A voz de Sebastião estava quebrando completamente agora. Anos de dor finalmente encontrando voz. Meu pai morreu enquanto eu estava preso. Morreu acreditando que eu era culpado. Nunca tive chance de me despedir, de dizer a verdade para ele.
Minha mãe perdeu a casa porque gastou todas as economias tentando pagar advogados para me defender. Ele caiu de joelhos, soluçando. Perdi 15 anos! 15 anos limpando o chão ao invés de salvar vidas. 15 anos sendo invisível, sendo humilhado, sendo tratado como lixo. Tudo porque você precisava de um bode expiatório. Luciana se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. Gabriel colocou a mão em seu ombro. Dr. Tavares ficou ao seu lado como um protetor silencioso. Levanta, Sebastião, Luciana disse suavemente. Não deixa ele te ver quebrado. Você é mais forte que isso. Eu não sou forte, Sebastião soluçou. Eu sou apenas um homem destruído tentando sobreviver. Você é um herói, Gabriel disse firmemente. Você manteve sua dignidade quando todos te tratavam mal. Você segurou um rodo por 2 anos, mas nunca esqueceu como segurar um bisturi. Você salvou 2 vidas nas últimas 48 horas. Isso é força. Sebastião olhou para cima, para as pessoas ao seu redor. Pessoas que acreditavam nele quando o mundo todo o condenou. Ele está certo, Mariana disse. E sabe por quê? Porque homens fracos desistem, homens fortes sobrevivem, e homens extraordinários salvam vidas mesmo quando perderam tudo. Sebastião se levantou lentamente, limpando as lágrimas. Olhou diretamente para Mendes e sua voz saiu firme. Você me tirou 15 anos, mas não tirou quem eu sou. Não tirou minha competência. Não tirou minha humanidade. E agora vou recuperar o que você roubou. Você não vai recuperar nada, Mendes disse, tentando recuperar o controle. Não tem provas suficientes, tudo isso é circunstancial. Na verdade, uma voz nova entrou na conversa. Temos bem mais que isso. Todos se viraram. Uma mulher de aproximadamente 35 anos estava parada no corredor. Cabelos castanhos, olhos verdes, postura profissional. Ela carregava uma pasta similar à que Sebastião segurava. Quem é você? Mendes exigiu. Promotora Júlia Farias, Ministério Público Estadual. Ela se apresentou, mostrando sua identificação. E vim aqui pessoalmente porque este caso me intriga há anos. Ela se virou para Sebastião. Senhor, Sebastião Moreira, há 5 anos recebi uma denúncia anônima sobre irregularidades no caso de Helena Vasconcelos. Desde então tenho investigado. E graças às evidências que o Dr. Tavares me forneceu ontem, finalmente posso agir. Isso é perseguição, Mendes protestou. Isso é justiça, a promotora corrigiu. Doutor Alberto Mendes, o senhor está sendo formalmente indiciado por fraude, falsificação de documentos médicos, obstrução de justiça e desvio de recursos públicos. E com base nas novas evidências, estou requerendo a reabertura e revisão imediata do caso de Sebastião Moreira. Mendes empalideceu completamente. Vocês não podem provar nada. Podemos. Ela abriu sua pasta. Tenho aqui depoimentos de 3 funcionários do Hospital Metropolitano que testemunharam o senhor alterando registros médicos. Tenho análise forense dos sistemas de informática mostrando que modificações foram feitas nos arquivos do Sebastião usando suas credenciais. Tenho registros financeiros de subornos pagos a membros do júri. A cada revelação, Mendes ficava mais pálido. E tenho isso. Ela colocou um pendrive na mesa. Gravação de segurança da sala de arquivos médicos do Hospital Metropolitano, de 15 anos atrás. Mostra claramente o senhor alterando documentos físicos. Essa gravação estava perdida. Até que um técnico de TI aposentado decidiu que sua consciência não o deixava mais dormir. Mendes cambaleou, precisando se apoiar na parede. Sua máscara de controle estava completamente destruída. Além disso, a promotora continuou implacavelmente. Tenho a gravação da ligação que o Dr. Felipe Nogueira fez para o senhor hoje, onde o senhor demonstrou conhecimento prévio sobre alteração de registros médicos. E tenho a gravação desta conversa agora, onde o senhor admitiu usar a morte da Helena Vasconcelos como oportuna. Eu não disse nada que... O senhor disse mais que suficiente. Ela o cortou. E está tudo gravado pelas câmeras de segurança deste hospital, com áudio cristalino. Mendes olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída. Mas estava cercado por testemunhas, por evidências, por justiça finalmente alcançando-o. Senhor Sebastião,
A promotora se virou para ele, sua expressão profissional suavizando. Em nome do Estado, peço desculpas pelo que foi feito ao senhor. Uma injustiça terrível foi cometida. E vou me certificar pessoalmente de que seja corrigida. Sebastião não conseguia falar. Era demais para processar. 15 anos de pesadelo finalmente terminando. Baseado nas evidências apresentadas, ela continuou, estou requerendo anulação imediata de sua condenação. Além disso, estou recomendando que seu registro médico seja restaurado com efeito retroativo e que o senhor receba compensação total por todos os anos perdidos. Quanto tempo vai levar? Mariana perguntou profissionalmente. Com as evidências que temos, a anulação da condenação pode ser processada em semanas. O registro médico levará um pouco mais, mas não mais que alguns meses. Sebastião caiu na cadeira mais próxima, cobrindo o rosto com as mãos. Não eram lágrimas de tristeza agora. Eram lágrimas de alívio tão profundo que doíam. Sebastião. Dr. Tavares se ajoelhou ao seu lado. Você vai voltar a ser médico, oficialmente, legalmente. Eu nem sei mais como ser médico, Sebastião soluçou. Passei tanto tempo sendo invisível. Você salvou 2 vidas em 2 dias, Gabriel disse. Você nunca parou de ser médico, só não tinha permissão para mostrar. Nesse momento, uma outra pessoa entrou no corredor. Uma jovem de aproximadamente 20 anos, cabelos castanhos, olhos que eram exatamente como os de Sebastião. Pai? Ela disse, a voz tremendo. Sebastião levantou a cabeça e seu coração quase parou. Sou eu, Ana Carolina, sua filha. O tempo parou. Sebastião olhou para a jovem que havia deixado como criança de 12 anos. Agora tinha 27. Crescida, linda. E estava ali. Carol, ele sussurrou, usando o apelido que não pronunciava há 15 anos. Como você? Por que você? Porque o Dr. Tavares me ligou ontem, ela disse, se aproximando lentamente. Me contou tudo, me mostrou as provas. Me fez entender que meu pai não era o criminoso que eu cresci acreditando que ele era. Sebastião se levantou tremendo. Você acreditou nele? Levei a noite inteira lendo cada documento. Carol disse, parando a poucos passos dele. Levei a noite inteira chorando por todos os anos que te odiei injustamente. Por todos os anos que você sofreu sozinho enquanto eu te julgava. Você era criança, Sebastião disse, sua voz quebrando. Você não tinha como saber. Mas agora eu sei, ela o interrompeu. E agora eu quero conhecer meu pai de verdade. O homem que salvou vidas. O homem que manteve sua dignidade mesmo quando o mundo inteiro o desprezava. O herói que você sempre foi. Sebastião não conseguiu mais se segurar. Deu um passo à frente e abraçou a filha pela primeira vez em 15 anos. Ambos desabaram em soluços. Anos de dor e separação finalmente se dissolvendo naquele abraço. Sinto muito, ele chorava. Sinto muito por tudo que você passou. Por crescer sem pai. Por acreditar que eu era... Não. Carol o abraçou mais forte. Você não tem que pedir desculpas. Você foi a vítima. E eu sinto muito por não ter lutado para descobrir a verdade antes. O corredor inteiro estava em lágrimas. Luciana chorava abertamente. Gabriel limpava os olhos discretamente. Até a promotora Júlia tinha os olhos marejados. Dr. Tavares colocou a mão no ombro de Sebastião. Você merece isso. Merece sua filha. Merece sua vida de volta. E vai receber. Mariana adicionou. Vou processar por danos morais. Vou garantir que você receba cada centavo que merece pelos anos roubados. Sebastião finalmente se separou da filha, segurando seu rosto com ambas as mãos. Você está tão grande, tão linda. Perdi tanto, mas não vamos perder mais nada. Carol disse firmemente. A partir de agora, você é meu pai de novo, e eu vou estar ao seu lado em cada passo. Senhor. Sebastião, a promotora Júlia interveio gentilmente. Preciso que o senhor venha comigo para formalizar alguns documentos. Mas posso garantir que até o fim da semana sua condenação será oficialmente anulada. E eu? Dr. Tavares disse. Já preparei contratos formais para sua posição como cirurgião consultor aqui. Enquanto seu registro é restaurado, vai treinar nossa equipe. E quando tudo estiver resolvido oficialmente, terá posição permanente como cirurgião sênior. Sebastião olhou ao redor para todas aquelas pessoas. A filha que recuperou, o mentor que nunca o esqueceu,
A advogada que salvou, a enfermeira que sempre acreditou, o jovem médico que o defendeu, a promotora que buscou justiça. Eu não sei como agradecer vocês, ele disse, sua voz embargada. Não precisa agradecer, Luciana disse. Só precisa voltar a ser o médico extraordinário que sempre foi. Enquanto levavam Mendes algemado, a promotora havia chamado autoridades que esperavam discretamente. Sebastião observou o homem que destruiu sua vida sendo finalmente responsabilizado. Não sentiu satisfação pela vingança. Sentiu apenas alívio pela justiça. 3 meses depois, Sebastião Moreira parou na frente do Hospital Santa Cruz, vestindo jaleco branco pela primeira vez em 15 anos. Seu registro médico havia sido oficialmente restaurado na semana anterior. Todos os registros de condenação foram apagados. Seu nome estava limpo. Carol estava ao seu lado, sorrindo. Pronto, pai. Pronto, ele respondeu, mas sua voz traía nervosismo. Ei! Ela segurou sua mão. Você nasceu para isso. E hoje, o mundo vai lembrar quem é o Dr. Sebastião Moreira. Eles entraram juntos. O corredor que ele havia limpado por 2 anos agora o recebia como colega, como médico, como salvador. Dr. Sebastião! Luciana veio correndo, radiante. Sua primeira cirurgia está agendada para daqui a 1 hora. É um caso complexo de trauma. A equipe toda pediu para você supervisionar. Não supervisionar. Dr. Tavares se aproximou, sorrindo. Liderar. Você é o cirurgião principal. Sebastião sentiu lágrimas de alegria. Eu não sei se ainda sou capaz. Você fez uma traqueostomia de emergência em 28 segundos depois de 15 anos sem praticar, Gabriel disse, aparecendo com um grupo de residentes. Você é mais que capaz. Você é lendário. Aliás, Gabriel continuou, apresento os novos residentes de cirurgia. Todos pediram especificamente para treinar com você. Os jovens médicos olhavam para Sebastião com admiração e respeito. Ele viu neles a mesma fome por conhecimento que tinha quando era jovem. Será uma honra ensiná-los, ele disse, sua voz finalmente firme. Mariana chegou com sua pasta completamente recuperada. Sebastião, as últimas papeladas foram processadas. Você recebeu compensação total. E mais importante, o Hospital Metropolitano emitiu desculpas públicas formais. E o Dr. Mendes, condenado a 12 anos de prisão. Todas as fraudes expostas. E ele vai pagar restituição para todas as vítimas de suas fraudes. Ela sorriu. Justiça foi feita. E o Dr. Felipe? Sebastião perguntou. Perdeu sua licença médica por 1 ano, Dr. Tavares informou. E está obrigado a fazer cursos de ética médica antes de poder praticar novamente. Além disso, teve que pedir desculpas públicas para você. Não preciso de desculpas, Sebastião disse. Só preciso que ele aprenda que competência não tem a ver com aparência ou posição. Ele aprendeu, Luciana garantiu. Todos aprendemos. A campainha do hospital soou. Dr. Sebastião Moreira, favor se apresentar no centro cirúrgico. Sua equipe está aguardando. Sebastião respirou fundo. 15 anos haviam se passado. 15 anos de inferno, de humilhação, de ser invisível. Mas agora, finalmente, estava de volta onde pertencia. Você vai arrasar, pai. Carol o abraçou. Porque você é extraordinário. Ele beijou a testa da filha e caminhou em direção ao centro cirúrgico. Cada passo era uma afirmação. Cada respiração era uma vitória. Quando colocou as mãos nas luvas cirúrgicas, luvas de médico, não de zelador, sentiu a completude que faltava há tanto tempo. Na sala cirúrgica, sua equipe o esperava. Ele olhou para cada rosto, depois para as mãos que haviam segurado rodos por 2 anos. Certo, equipe, ele disse, sua voz assumindo a autoridade natural de um cirurgião experiente. Vamos salvar uma vida. E enquanto começava a cirurgia, movendo-se com a precisão e confiança que nunca perdeu realmente, Sebastião pensou em tudo o que havia passado. A injustiça que sofreu, os anos roubados, a dor da separação, a humilhação diária. Mas também pensou nas lições aprendidas. Que dignidade não depende de cargo ou roupa. Que competência sempre vence a arrogância. Que justiça pode demorar, mas eventualmente chega. E que, às vezes,
A pessoa que parece mais quebrada é, na verdade, a mais forte. Horas depois, quando a cirurgia terminou com sucesso absoluto, a equipe aplaudiu. Sebastião retirou a máscara e sorriu. Um sorriso genuíno, livre, de quem finalmente estava em casa. Dr. Tavares o encontrou saindo do centro cirúrgico. E então? Como foi? Foi como nunca ter parado. Sebastião respondeu, seus olhos brilhando. Foi como voltar a respirar. Bem-vindo de volta, Dr. Moreira. Tavares disse, abraçando-o. O mundo precisa de médicos como você. Sebastião olhou pela janela para a cidade lá fora. Em algum lugar naquelas ruas, havia pessoas sendo julgadas injustamente. Pessoas perdendo tudo. Pessoas invisíveis lutando para sobreviver. Mas também havia esperança. Porque ele era a prova viva de que não importa o quanto caímos, sempre podemos nos levantar. Não importa o quanto nos destroem, sempre podemos reconstruir. E ele decidiu naquele momento que usaria sua história. Usaria sua dor transformada em força para inspirar outros. Para lutar por justiça. Para nunca deixar ninguém ser invisível novamente. Porque o zelador de roupa surrada havia morrido e do outro lado dessa provação impossível havia nascido algo mais forte. Um médico, um pai, um sobrevivente, um herói. E ele estava apenas começando. Você não é médico, haviam gritado. Mas ele sempre foi. E agora, finalmente, o mundo inteiro sabia disso. Fim da história.